Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a física e química de átomos, moléculas e cristais, ressaltando que esta playlist dedicar-se a apresentar um modesto, básico e introdutório curso sobre essa temática que envolve física, que envolve química. Ambas são ciências naturais, ciências experimentais, e a física especialmente é uma ciência experimental, uma ciência natural de caráter experimental, total e plenamente fundamentada em uma estrutura conceitual consistente e cujos pilares estão associados, direta e intimamente associados aos métodos matemáticos. Então, aqui nós vamos falar de maneira modesta, introdutória, dentro das minhas reduzidas e modestas possibilidades. Muito bem, então, dando prosseguimento, então, no âmbito do núcleo do átomo, nós temos dois nucleons, a saber, o nêutron e o próton. Muito bem. E nesse caso aqui nós podemos tratá-los, nós mostramos durante a aula anterior que nós podemos tratá-los em termos de nomenclatura como nucleon. Nucleon. É uma nomenclatura válida também. Muito bem. Do ponto de vista experimental, a massa do próton é aproximadamente igual à massa do nêutron. E a teoria quântica de campos, a mecânica quântica e a física estatística quântica apresentam uma resposta mais elevada, por assim dizer, mais detalhada, minuciosa, e é capaz de fazer um escrutínio minucioso e adequado com base na relatividade especial de Einstein, bem como com base na física estatística quântica e na mecânica quântica, ou seja, no âmbito da teoria quântica de campos, para tentar explicar por que a massa do nêutron e do próton não são iguais rigorosamente, pelo contrário, são aproximadamente iguais. Muito bem. E então, a massa aqui, tanto do ponto de vista da química quanto da física, e na interface denominada físico-química, essa intersecção entre química e física, nós podemos utilizar uma unidade muito aplicada, usual, denominada unidade de massa atômica. Então, a unidade de massa aqui pode ser, apresentaremos certamente a massa em quilograma, em grama, mas aqui inicialmente vamos indicar que a massa do próton é aproximadamente a massa do nêutron, e essa massa é igual a uma unidade de massa atômica, entenderemos melhor o significado dessa unidade. Muito bem, e o próton apresenta carga, ele é dotado de carga elétrica. Uma das propriedades do próton são várias, entre as diversas propriedades, uma delas é a massa e a outra é a carga elétrica. No caso, carga elétrica do próton, aqui vamos escrever dessa forma, a carga elétrica do próton é mais 1,6 10 elevado a menos 19 Coulomb. Dessa forma. Quanto ao nêutron, o nome é sugestivo, de modo que aqui a carga elétrica do nêutron é zero. Muito bem, como sugere o nome, nêutron. Muito bem, e essa é uma carga elétrica fundamental, essa carga elétrica do próton. É uma carga elétrica fundamental, mais 1,6 10 elevado a menos 19 Coulomb. Muito bem. Isso significa, portanto, por consequência, que a carga elétrica do núcleo atômico, é igual à carga elétrica do próton, ou seja, é igual à carga elétrica
é igual a carga elétrica, vamos escrever dessa forma, do próton multiplicado pelo número de prótons, certo? Então a carga elétrica do próton multiplicado pelo número de prótons, isso é exatamente a carga elétrica do núcleo atômico. Muito bem, agora vamos fazer a seguinte observação. Os átomos de todos os isótopos, de um determinado elemento, no caso um elemento da tabela periódica, apresentam o mesmo número de prótons. E aqui o número de prótons é igual em muitos livros de química denominado de número atômico. Muito bem. E o número atômico, ele caracteriza o átomo, certo? Qualquer que seja o átomo escolhido no contexto da tabela periódica, ou seja, todos os átomos catalogados, por assim dizer, na tabela periódica, ali registrados, e coligidos e compilados, e ali devidamente organizados, eles são diferentes um em relação ao outro, especialmente pelo número atômico, ou seja, o número de prótons associados a cada núcleo, podendo haver certamente um número de isótopos associados a um determinado átomo. Se supuséssemos um determinado átomo, então é possível verificar quais são os isótopos associados a esse átomo, sendo que todos os isótopos apresentarão o mesmo número atômico, em outras palavras, o mesmo número de prótons, diferindo apenas no número de nêutrons e, portanto, na massa total do núcleo. Muito bem. Muito bem, então vamos encerrá-la nesse ponto, retomaremos dando prosseguimento a essa discussão. Muito obrigado a todos.